Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos tendo a oportunidade de estarmos conectados de maneira virtual. E eu tenho algo a compartilhar com vocês e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse recado. Na verdade, é uma mensagem que chegou às minhas mãos por meio de uma amiga trabalhadora, voltada à prática da espiritualidade, e essa irmã, na condição de médium, com várias ostensividades que ela apresenta, ela recebeu uma mensagem de um irmão desencarnado e chegou às minhas mãos justamente com o objetivo de divulgar essa mensagem. Então, através desse encontro que nós temos, eu tenho a oportunidade de transmitir para vocês o conteúdo dessa mensagem. Eu peço que os irmãos, então, prestem bastante atenção ao conteúdo das palavras e da maneira como as frases são formadas por essa mensagem que nós recebemos do plano espiritual. Ao final, eu vou identificar o nome do responsável por essa mensagem. Deus esteja convosco. Meus queridos irmãos, encarnados e também desencarnados, que estão a serviço de Deus e de toda a espiritualidade. É chegada a hora de olharmos para a Terra com os olhos de ternura e fé. Toda a dor que abate sobre os irmãos que perderam seus entes queridos tem deixado uma enorme energia ruim sobre todos vocês. Por isso, peço sobre as ordens de Deus que orientem esses irmãos à oração e ao agradecimento a Deus. Os irmãos que desencarnam enfrentam nesse momento um caminho muito difícil. Então peço a vocês que servem à espiritualidade que propaguem a importância da oração para essas pessoas. As lamúrias só agonizam nossos irmãos que estão fazendo a passagem. Sejam portadores da misericórdia de Deus. Que um caminho de luz possa ser dado aos irmãos encarnados e desencarnados. Que Deus esteja com vocês. Colônia Nossa Senhora da Misericórdia, irmão Rafael. Então, nessa mensagem que o irmão Rafael, espírito desencarnado, obviamente, transmitiu para nós, tem por objetivo para que nós abramos os nossos olhos para as questões do acontecimento do dia a dia, percebendo que a dor está presente diante dos desencarnes que nós estamos observando hoje, diante da pandemia que a humanidade está sujeito. Mas ele deixa bem claro aqui a questão da sintonia, a sintonia entre aqueles familiares e amigos que desencarnaram e aqueles que ainda permanecem no plano material. A sintonia permanece, os elos estão ligados entre mentes daqueles desencarnados e dos encarnados. Então, o nosso sofrimento excessivo, a rebeldia diante dos acontecimentos da vida, atinge diretamente os irmãos que desencarnaram. Daí a perturbação por que eles passam e o sofrimento pelos quais nossos irmãos estão passando diante da incompreensão da continuidade da vida. Algum irmão pode ter percebido e ter prestado atenção logo no início
que essa mensagem seria direcionada àqueles que têm a liderança religiosa, aqueles que estão à frente de várias pessoas, líderes religiosos nesse sentido. Mas na verdade, nós temos que observar que todos nós somos instrumentos de Deus para levar a palavra amiga, para levar o consolo ao nosso irmão que está em sofrimento. Todos nós que temos conhecimento das questões da espiritualidade, da continuidade da vida, de como ocorre o desencarne, como que a vida se elabora após o retorno ao plano espiritual, todos nós podemos ser instrumentos de nosso Mestre Jesus para levar uma palavra amiga ao familiar que se encontram ainda aqui no plano material e que teve um amigo, um familiar, um parente que desencarnou e essa pessoa ainda está em desequilíbrio emocional. Nós somos instrumentos de Jesus nesse sentido. Todos nós. Não precisamos esperar um líder religioso, um pastor, um padre, um líder espírita para consolar a família especificamente. Se nós nos depararmos com uma situação dessa, ao lado de um familiar, de um conhecido, que está passando pelo sofrimento da separação, pelo desencarne de algum ente querido, nós temos o dever moral de auxiliar essas criaturas, fazer com que elas caiam em si, que elas passem a olhar com maior carinho, para que tenham condições de, através da oração, emitir bons pensamentos ao familiar que desencarnou. A oração é fundamental nesse sentido, porque ela coloca aquele que ora em equilíbrio emocional. E ele, sabendo da potência, sabendo dos resultados da oração, que irá atingir o ente querido, o familiar amigo que desencarnou, ele coloca toda a sua vontade, todo o seu sentimento nas suas palavras, ou simplesmente pelo bom pensamento endereçado ao ente querido. E lá o irmão vai receber essas vibrações de sintonia, de equilíbrio, de harmonia, de resignação pelos acontecimentos da vida e vai ter condições de se recuperar de uma maneira mais rápida no plano espiritual. Pelo outro lado, aqueles que aqui permanecem, adotando essa postura de equilíbrio, de entendimento das questões da espiritualidade, se possibilitam que a vida transcorra de uma maneira mais natural, mais simples, e vai superando com o passar do tempo toda aquela agonia, aquela dor, aquele sentimento, aquela mágoa muitas vezes que fica nessas criaturas que se esquecem dos ensinamentos de Jesus e muitas vezes acusam ainda Deus por que está passando por esse sofrimento. E perguntam assim: mas pai, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Quando nós nos distanciamos dos ensinamentos do Cristo, é natural que nós façamos esse tipo de pergunta. Não é natural que a partir do equilíbrio, a partir das considerações, dos ensinamentos do Evangelho, nós continuamos a ter uma postura de desequilíbrio, porque agora nós estamos recebendo o consolo, a compreensão ensinada por Jesus e ensinada na doutrina espírita a respeito da nossa essência espiritual. A vida continua em abundância no plano espiritual. Vamos fazer com que os nossos irmãos que estão passando por essas dificuldades da separação, as dores naturais da separação, que eles
passam a compreender isso, que a vida continua, que o familiar, o amigo, vai continuar a viver num outro plano espiritual. E um dia estaremos juntos. É para isso que nós estamos caminhando aqui, desde quando nascemos. É inevitável o processo da desencarnação. Uns irão antes, outros irão depois, alguns irão por motivos naturais, outros irão por motivos acidentais, e assim por diante. Mas todos nós retornaremos à pátria espiritual. E a mensagem que esse irmão Rafael, nos trouxe através da mediunidade de uma amiga, de uma conhecida nossa, trabalhadora das questões da espiritualidade, uma médium. Essa mensagem nos chama à reflexão e à responsabilidade. Responsabilidade que todos nós temos. Aprendemos os ensinamentos do Cristo, aprendemos os ensinamentos da doutrina espírita. Temos responsabilidade em levar a palavra amiga àquele que passa por uma situação difícil. Todos nós somos instrumentos de nosso Mestre Jesus e temos condições de levar o consolo àquele que sofre. Meus amigos, então o recado hoje, nesse encontro, nesse breve encontro que nós estamos passando, é para deixar registrado a preocupação da espiritualidade conosco, para que nós tenhamos mais equilíbrio e possamos trabalhar para levar o consolo ao nosso próximo. A espiritualidade trabalha incessantemente, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Não vamos nos esquecer disso. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês nesse nosso encontro. Vamos refletir em relação a tudo isso que nós conversamos hoje. E que nós possamos, desta maneira, nos tornar pessoas melhores, pessoas mais dedicadas, pessoas com mais empatia em relação aos acontecimentos que o nosso próximo está passando. Meus amigos, vamos então à oração de encerramento. Mestre Jesus, abençoe a todos nós, principalmente aqueles que estão passando por desequilíbrio, por sofrimento, principalmente aqueles que estão tristes pelo desencarne de um familiar, de um conhecido, de um parente, nesse momento em que a humanidade passa por essa prova que nós estamos suportando neste momento. Console os corações desses irmãos, que nós possamos ser instrumentos do Evangelho, que tenhamos condições de levar a palavra amiga, a palavra consoladora, ou apenas a nossa presença próximo desses irmãos que se encontram tristes, em desequilíbrio, pelo desencarne de um seu familiar. Obrigado, mestre amigo, pela oportunidade que temos de aprender, de estudarmos e de sermos lembrados a respeito da nossa essência espiritual, que nós tenhamos sempre em mente que nós somos espíritos imortais. Assim seja. Obrigado, meus amigos. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.